Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Hebreus capítulo 12, versículo 1, acompanhem em sua Bíblia. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Esse texto é o texto que foi lido, a mensagem da semana passada, e eu disse para os irmãos que aquela mensagem ela teria continuidade hoje. Hoje nós fecharemos aquele pensamento, e os irmãos entenderam e ouviram muito bem, e eu tenho certeza que vocês guardaram nos vossos corações a ideia e o sentimento de que Deus ele nos propôs uma vida cristã. Nós somos chamados e Deus chamou a cada um de nós, Ele implantou a fé em nosso coração, Ele nos deu a capacidade de crer em Jesus, e esta fé, este crer, fez com que nós nos tornássemos filhos de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus e estamos num processo contínuo de filiação. A filiação, ela é um processo continuado, não acontece da noite para o dia, nem de um momento para o outro. Eu quero que os irmãos entendam que a filiação, bem como a salvação que Deus aplica em nós, que Deus ele realiza no nosso ser, ela começa com um novo nascimento, é a restauração do nosso espírito, quando o próprio Deus vem habitar em nós, no nosso espírito humano, e então essa salvação ela vai se desenvolvendo na nossa alma, na nossa mente, vontade, emoção, no coração, na nossa consciência, para então, por fim, ela se concretizar, ela se consumar no nosso corpo, na parte mais exterior que é do nosso ser tripartido, que é o nosso corpo mortal. De modo que a salvação de Deus ela é aplicada de maneira progressiva em nós, isto pela fé mediante a palavra do Evangelho, com o Espírito Santo atuando em nós, segundo a nossa resposta. É conforme a resposta que nós damos a Deus, quando nós ouvimos a palavra, e então respondemos positivamente a voz de Cristo em nosso coração, é quando essa mensagem, é quando essa salvação acontece na nossa alma. Isso eu falo a respeito da mudança de caráter, do aperfeiçoamento de mente, de consciência, até porque nós somos o que somos. Nós somos o que a sociedade nos ensinou a ser. Nós somos constituídos conforme a cultura do mundo, conforme o espírito deste mundo e desta sociedade. Todo ser humano, ele é constituído do meio em que vive. Nós somos produtos do meio. De modo que o nosso pensamento, a nossa alma, o nosso coração, a nossa própria consciência, as nossas decisões, podemos dizer assim de maneira bem prática, todas as nossas escolhas, nossas decisões, tudo são produto ou resultado de uma consciência, de uma maneira de ver, de uma maneira de entender, de uma maneira de observar a vida e fazer a leitura da vida humana. Por isso que quando nós falamos que Deus nos propôs uma carreira, que Deus nos colocou diante de nós uma vida cristã, Ele nos propôs uma carreira, e esse texto diz que nós devemos correr esta carreira com perseverança, sem desistir, sem desanimar, considerando atentamente o autor e consumador da fé, Jesus. Quando o texto diz que nós devemos correr considerando atentamente
aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, é para que o nosso coração, ele não venha desanimar. O que mais acontece na vida cristã, em todos os tempos, sobretudo no tempo que vivemos, que é esse tempo final, o final da era cristã, esse tempo em que está se fechando essa dispensação, é um tempo em que está perto do advento, a segunda vinda de Cristo, ela se aproxima, a cada dia que passa, a vinda de Cristo fica mais próximo, e quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, muito mais se aumenta a iniquidade, a impiedade, a apostasia, esta indiferença a Deus é um processo que vem crescendo junto com o aperfeiçoamento do coração e da alma de todos aqueles que creram. Se por um lado Deus está trabalhando o nosso coração, mediante o Evangelho, mediante a palavra, se por um lado o Espírito Santo ele está iluminando o nosso ser e gerando em nós a mente de Cristo, gerando em nós a mente do novo homem, por outro lado, o mundo com o seu espírito, com as suas leis, com as suas normas de procedimento e de conduta de vida humana, vai nos puxando para trás ou tentando nos puxar para trás, nos tirando do foco, nos tirando da visão, nos tirando da ideia de que Deus nos propôs uma carreira e que Ele está levando a cabo a sua vontade na vida de todos aqueles que entenderam a causa de Deus e que agora se doam a esta causa. É muito importante entender que todo o desânimo, toda a indiferença, ela é própria de um tempo. Nós vivemos o tempo de Laodiceia, e eu costumo sempre citar Laodiceia, porque Laodiceia é um tempo no qual a ênfase, a evidência que se encontra nos corações dos cristãos é a indiferença a Deus. É aquele sentimento de que as coisas vão muito bem, de que está tudo muito bom, de que nada precisamos. No entanto, quando Deus olha para a sua igreja, a igreja do tempo presente, a igreja contemporânea do século 21, a leitura que Cristo faz dessa massa cristã, é que essa massa é uma massa pobre, é um povo pobre, é um povo nu, é um povo miserável, destituído da verdadeira riqueza que é o próprio Deus. Não há riqueza fora de Deus. Todas as riquezas deste mundo são coisas perecíveis, efêmeras, que vão passar, vão acabar. São riquezas de origem iníqua, que são próprias de uma vida humana, de uma vida que na maior parte é uma vida injusta, uma vida que as pessoas levam em busca da conquista, do ter, do possuir, do adquirir, do amontoar para si valores materiais, e para isso sobem em cima de tudo, passam por cima de todos e de tudo. Não se preocupam com o outro, não se preocupam com o próximo. O importante é que se conquiste, se consiga aquilo que se traçou por meta, como objetivo. Então vivemos nesse tempo em que o materialismo ele está à flor da pele. Vivemos num tempo em que é um tempo de muito frenético, uma correria. As pessoas trabalham para comprar, para pagar, para ter, para realizar. E nós precisamos atentar para isso e saber que Laodiceia é muito forte. Quando eu comecei a minha fala aqui falando aos irmãos sobre a necessidade que nós temos de quebrantar o nosso coração no momento da reunião, trazer o nosso coração, orar diante de Deus, depender do Senhor, clamar por socorro, pedir misericórdia, pedir perdão dos pecados, declarar a dependência de Deus, é porque há um peso a ser vencido. E esse texto aqui fala do peso. Olha para o versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Aqui ele fala de um peso, do peso e do pecado, que fortemente nos assedia. Nós somos constantemente combatidos. Há um grande combate, um grande embate do espírito deste mundo contra os nossos corações. E muitas vezes
na maioria das vezes, nós somos levados e somos influenciados por isto, por esse sentimento de indiferença. E nesta carreira que Deus nos propôs, nós precisamos ter clareza, ter consciência de como está o nosso coração nesse tempo. Quando o texto diz sobre um peso e do pecado, ele fez aqui essa separação. Uma coisa é o pecado, outra coisa é o peso. Porque o pecado, os irmãos já sabem que pecado aqui, quando o escritor escreve do pecado que fortemente nos assedia, é justamente da consciência do velho homem, que é uma consciência apóstata, indiferente, uma consciência, uma mente, um coração que não deseja por Deus, que não almeja por Deus, que não tem fome e sede de Deus. Isso aqui é a consciência do velho homem, é a mente do velho homem, do homem caído, do homem natural. Isso é pecado. No entanto, há outras coisas que, não sendo pecado, são pesos, que nos puxa para trás. E nós falávamos na semana passada sobre esta carreira, sobre a corrida de bastão, né? Os irmãos ouviram na mensagem passada que nós usamos a analogia de uma Olimpíada. O próprio apóstolo Paulo, ele faz essa analogia, falando ali a Timóteo, ele fala que todo atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E todo atleta em tudo se domina. E o apóstolo diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23, ali em diante, que ele corria e nós devemos correr, não como aqueles que correm no estádio, porque aqueles que correm lá nas Olimpíadas, no estádio, ou em qualquer tipo de competição desse tipo, eles correm para alcançar uma coroa corruptível. É um prêmio efêmero, passageiro, que se dissolve, que fica no tempo. Não, nós corremos por uma coroa incorruptível de glória, porque o nosso objetivo é Deus, o nosso objetivo é Cristo, o nosso objetivo é a manifestação do reino milenar e a eternidade com Deus. Só que nesta carreira não podemos correr de qualquer maneira. Existem as normas, existem os critérios que o próprio Deus estabeleceu. E esses critérios, eles estão em Cristo Jesus. Olha o texto, o versículo 1 aqui de Hebreus, diz assim que, o versículo 2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Diga assim comigo, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Diga Jesus. Jesus, ele é o objetivo, ele é a razão, ele é a motivação, ele é o padrão de humanidade que o Pai deseja para os seus filhos. Isso é tão verdade que lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, nós somos chamados segundo o propósito de Deus. Esse chamamento é segundo a vontade eterna de Deus, que se tornou um propósito eterno. E esse propósito foi estabelecido em Cristo Jesus, de modo que consiste num padrão do próprio Deus encarnado. Quando Deus nos apresenta uma carreira, nos apresenta uma corrida, Ele mostra o padrão para o qual temos que olhar, pelo qual temos que nos inspirar. Nós temos que nos inspirar no homem perfeito. Deus se fez carne, olha, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E quando Jesus estava nessa terra, aquele homem Jesus, aquele nazareno, vamos colocar Deus naquele nazareno, aquele homem que nasceu ali em Belém da Judéia, uma cidade pequena, uma cidade pobre. E então ele cresceu e viveu uma vida humana, como você vive, como eu vivo. E diz a Bíblia que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, porém sem pecado. Ele viveu, ele cresceu, adolescente, jovem, rapaz, se tornou homem, começou o seu ministério, contatando as pessoas, se aproximando dos pecadores, pregando o evangelho do reino, expressando a natureza divina naquele viver humano. Portanto, Jesus, ele é o padrão de humanidade que Deus deseja para mim e para você. Não é nem mais e nem menos, é Jesus. Temos que olhar firmemente, por quê? Devemos olhar firmemente para Jesus, porque qualquer outro peso, qualquer outra preocupação, qualquer coisa que acontece, é suficiente para nos desviar do olhar, nos desviar do foco,
Os irmãos querem ver uma coisa? Esta pandemia, esse momento que o mundo passa, trouxe muitos prejuízos. Eu quero considerar os prejuízos espirituais, que talvez sejam irreparáveis. Tudo aquilo que nós perdemos esses 3 a 4 meses de pandemia, possivelmente nós não consigamos recuperar o prejuízo. É irreparável, é imensurável como que pode uma pandemia desagregar, desanimar, afastar e fazer com que a maioria dos corações se tornem indiferentes a Deus, indiferentes a Cristo, indiferentes à vida cristã, indiferentes à proposta que Deus nos fez de vida humana, de viver humano, de vida cristã, de vida familiar. Como pode uma doença, eu não quero aqui trazer valores, né, sobre a questão da doença e nada disso, nada no âmbito social. O que eu quero dizer é que qualquer coisa é suficiente para nos afastar. Uma morte nos afasta, uma morte de alguém, uma doença nos afasta, um problema no casamento, um problema com um filho, um problema pessoal consigo mesmo, de alma, de desilusão, ali, de tristeza, todas essas coisas que envolvem o nosso viver, têm como força e como objetivo nos desagregar. E essa mensagem, a semana passada e dessa, de hoje, tem como objetivo de nos fazer pensar e refletir nos valores eternos que Deus colocou diante de nós. Quanto vale a igreja? Quanto vale os irmãos? Quanto vale a mensagem da cruz? A palavra da libertação, a palavra de salvação, a palavra de vida eterna. Quanto vale? Sabe quanto é que vale? Vale o tanto que nós valorizamos. E muitos se darão conta no dia do tribunal de Cristo. Talvez hoje não faça muita diferença. Talvez hoje fique ali, 0 a 0, a balança ali, pendendo para lá, pendendo para cá, e nós vamos tocando a nossa vida, e vamos ali levando, e a justificativa para tudo, porque é isso, é aquilo, é o medo, é o corona, é porque é o animal, é o cachorrinho, é meu pai, minha mãe, porque é tudo, é o mundo, é a sociedade, é tudo, menos nós mesmos. Tudo é motivo para nos afastar de Deus, menos nós mesmos. Porque esse peso é um peso que muitas vezes nós colocamos em nosso coração. É um peso que nós criamos. Você imagina um atleta correndo, numa corrida valendo uma Olimpíada, um campeonato, sei lá, um prêmio. Ele vai de maneira absoluta para aquilo. Ele se prepara 4 anos para correr 1 hora. E ele está focado, dieta balanceada, treinamento diário, uma disciplina rigorosa, que o próprio atleta impõe sobre ele mesmo. Porque ele está doido para ganhar aquela medalha. O objetivo dele é alcançar aquela medalha de ouro. É aquele momento de glória. Se tornar conhecido, famoso, ser aplaudido pelos homens. É o objetivo do atleta. Eu não quero tirar a glória de nenhum atleta que corre, de nenhum jogador que joga. Eu não quero fazer isso. Porque todos têm a sua glória e o seu valor a partir do momento que fazem todas as coisas honestamente, com dedicação e com respeito ao outro. Amém? Estamos aqui menosprezando o atleta que corre, não. Mas nós, como servos de Deus, nós como corredores de uma maratona espiritual, focados em uma coroa de glória eterna, que é o próprio Deus que vai se manifestar, que é o próprio Cristo que logo logo vai descer sobre as nuvens com poder e glória, manifestando o reino dos céus. Quanto vale tudo isso para nós? Porque agora está proposto diante de nós, está lançado o desafio. Cabe a nós agora exercitarmos a nossa fé e darmos testemunho de Deus, porque nós somos testemunhas.
Deus, ele nos constituiu testemunhas da verdade. A igreja é o ajuntamento, é a reunião de todas as testemunhas de Cristo, testemunhas da morte e testemunhas da ressurreição. Não é sem motivo que diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Esse olhar para Jesus é como quem busca, como quem contempla no Cristo de Deus, no homem por excelência, no homem maior, no Senhor dos senhores, no Rei dos reis, o padrão de humanidade que Deus deseja para todos nós. Em Apocalipse capítulo 2, nos é dito assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá em pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui é um convite de Cristo. Jesus, ele venceu, como homem ele venceu. Como homem ele correu a carreira proposta pelo Pai. Os irmãos pensam que Jesus não havia uma proposta a ele. Olha só o texto. Porque diante da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Havia uma alegria proposta. Havia uma proposta de corrida para Cristo. Corrida no sentido de vida, de viver, de procedimento, de testemunho, de fé, de perseverança, de boa vontade, de esforço por parte daquele homem Jesus. Ele suportou todas as coisas contra ele por causa de uma causa, e a causa dele era a causa de Deus, a causa do Pai, e ele sabia disso, ele tinha essa consciência, e agora nos convida a correr. Jesus correu a sua parte da corrida, ele correu a carreira, e ele agora passou o bastão da fé para cada um de nós. Ele te entregou o bastão, falou, agora corra, corra minha amada, corra minha igreja, com perseverança, com fé, com boa vontade, se livra dos pesos, dos pecados, de tudo aquilo que impede a nossa vitória. Não podemos nos deixar levar pelo sentimento do nosso coração. E foi lido na mensagem passada, ali Filipenses 4, versículo 13, quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. E nós falamos aos irmãos, os irmãos entenderam que essa palavra é uma palavra que nos faz entender que a fé, ela independe das circunstâncias. A fé, ela não é baseada na nossa experiência, a despeito da experiência, a despeito daquilo que nós passamos. Ainda que sejamos perseguidos, maltratados, desprezados, humilhados, nós precisamos continuar correndo, porque Deus nos fortalece nessa corrida. É Deus que nos fortalece, é Ele que nos projeta, é Ele que nos dá graça. Paulo falou assim, Senhor, tira de mim o espinho na carne, eu não aguento mais. Ele falou assim, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa fraqueza aqui não é desânimo não, viu? Paulo era fraco, desanimado, aí Deus falou assim, é aí que o poder se aperfeiçoa no desânimo. Não, essa fraqueza aqui é insuficiência, incapacidade. O poder se aperfeiçoa na incapacidade. A minha graça te basta, corra a carreira. Olhando firmemente. E esse texto nos chama a atenção para isso. Irmãos, está no finalzinho da carreira. Nós estamos no último momento. E quando eu falo desse último momento, eu me lembro, né? Dentro dessa analogia de uma corrida, eu me lembro da São Silvestre. Os irmãos já assistiram a São Silvestre, corrida de São Paulo, que ocorre todo dia 31, né? Ali aquela corrida, não chega a ser uma maratona, não, apenas 15 quilômetros. Mas ali muitas pessoas correm, de várias idades e dos sexos diferentes, mulher, homem, jovem, senhor, enfim, todos correm. Mas aquilo que nos chama a atenção ali, é o simples fato de todos estão correndo. Mas a maioria esmagadora daqueles que participam da São Silvestre, a maioria esmagadora daqueles que participam, estão ali
para fazer farra. Estão ali para brincar. Assista um dia a São Silvestre e você vai observar isso. E eu trago para a vida espiritual e aplico da mesma maneira. Ali tem gente vestida de Mulher Maravilha na corrida. A mulher se veste de Mulher Maravilha e vai correr para ser filmada, para ser vista. Aí fica dando tchauzinho para os outros. Outro se veste de Chapolin Colorado, Ronaldinho, Gaúcho. Outro se veste de palhaço. Está cheio de palhaço correndo na São Silvestre. Cheio de Mulher Maravilha, cheio de super-homem correndo para brincar, para passar tempo, para ser filmado, para ser registrado ali aquele momento em que ele vestiu a roupa do Chapolin Colorado, do Chaves, e está correndo a São Silvestre. A maioria, queridos. Como estamos correndo a carreira que está proposta? Como estamos vivendo a nossa vida cristã? Porque há um grupo de elite lá da São Silvestre que se preparou, um grupo diferenciado, um grupo que se preparou e não está ali brincando, não está ali para se divertir, para se vestir de Chapolin Colorado, não, está ali para ganhar, para vencer, para alcançar o objetivo, a meta, que é o prêmio. E agora Jesus nos chama dizendo assim, ó, ao vencedor que guardar até o fim. Mais uma vez o texto fala de perseverança, sim ou não? Quando ele fala ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Esse guardar até o fim as obras de Cristo implica em um viver conforme os padrões e os princípios de Deus. Guardar as obras de Cristo não é fazer as mesmas coisas que Cristo fez, realizou, não. Porque seria praticamente impossível que qualquer um de nós fizéssemos as mesmas coisas e as mesmas obras e os mesmos milagres que Cristo fez nessa terra. Então estas obras de que fala o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 26, não são as coisas que Cristo realizou aqui nessa terra enquanto milagres, obras e feitos. Não. Guardar até o fim as obras de Cristo consiste em você colocar no teu coração e receber e guardar o mesmo Espírito de Cristo. Guardar as obras é estar caminhando e correndo esta carreira conforme os princípios que o próprio Deus estabeleceu. É por isso que Paulo disse para Timóteo que todo atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Vida cristã tem norma. Só que não é a lei de Moisés, não é a lei de coisas materiais exteriores, não é padrões humanos, não é preceitos de homens, não é religiosidade humana de religião de ninguém. Porque o padrão e essas normas estão no próprio Cristo. Deus se fez carne, viveu nessa terra e deixou todo o exemplo para nós. Portanto, praticar as obras de Cristo, guardar as obras de Cristo, é se manter no padrão de Deus, é se manter na vida cristã, é se manter conforme o modelo que nós encontramos em Cristo Jesus. E aqui eu me lembro de um texto que está aqui em Filipenses, capítulo 2, quando ele diz, tende em vós, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você tem em você o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus? Não é o sentimento de Deus, porque você fala o sentimento de Deus, aí fica muito distante, é algo que é inatingível. Como é que você vai alcançar o padrão de Deus como eterno, como Criador? Mas ele tira deste âmbito distante de Deus e fala o mesmo sentimento de Jesus. Deus homem, o verbo encarnado, aquele homem que sabe o que é padecer, sabe o que é sentir dor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse sentimento aqui, ó, vai nos projetar para aquelas obras de Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. É o sentimento. Pastor, qual é o sentimento? O texto vai dizer, pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O sentimento consiste em, sendo Deus, se esvaziou, deixou a sua glória, veio a esta terra, Deus deixou a sua glória, Deus veio para essa terra, Deus se revestiu de uma humanidade e falou: agora eu vou mostrar para os seres humanos, eu vou mostrar para os homens, eu vou mostrar para a minha igreja o que é que o Eterno deseja deles. Eu vou proceder, eu vou viver, eu vou contatar, eu vou estar junto das pessoas e eu vou estabelecer um padrão de humanidade. E esse padrão, ele começa com o esvaziamento. O esvaziamento do que você é. O esvaziamento do que eu sou, do que eu sou. Diga assim: eu preciso me esvaziar. Diga assim: do que eu sou. Dê uma ênfase no eu aí, do que eu sou. Pastor, por quê? Do que eu sou? Porque nós somos, seres humanos que temos a consciência ainda do velho homem. E isso precisa ser tratado, observado. Nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e fazer a devida identificação de todo sentimento contrário ao sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque todo sentimento contrário ao de Cristo Jesus é o sentimento de Satanás, quando, não sendo Deus, julgou por usurpação o ser igual a Deus. Não queira se elevar, não, se humilhe. Porque o padrão de Deus e o caminho da redenção, o caminho da cruz, é justamente esse caminho inverso do mundo. Enquanto o mundo quer ser, quer aparecer, quer conquistar, quer obter, quer ser visto, aí Deus fala: não, você tem que se esvaziar, você tem que tratar com o teu coração, você tem que observar que dentro de você há muitos sentimentos que estão sendo colocados e estão acontecendo dentro de você, estão se tornando peso, estão impedindo que você corra a carreira. Pesos da alma, pesos do coração, pesos que nós mesmos cultivamos dentro de nós. Sabe aquela coisa? A pessoa não quer abrir mão de uma mágoa. A pessoa não abre mão do ressentimento. A pessoa está ressentida. A pessoa está ali magoada com aquele outro. E agora ela vai cultivar esta mágoa no coração. E esta mágoa vai criando uma raiz de amargura. E vai nos afastando da graça de Deus. E vai nos afastando de Deus. Daqui a pouco você está sentado na cadeirinha vermelha, ou que seja na branca, está proclamando o nome de Deus, está cantando os cânticos, está trazendo a tua oferta. E Deus não vale nada. Isso tudo não tem nenhum valor diante de Deus. Por quê? Porque Deus não quer o nosso aleluia. Deus não quer o nosso glória a Deus. Deus não quer o nosso dinheirinho. Deus não quer que você fique cantando para Ele, porque Deus não está preocupado com o teu cântico. Pastor, não vale isso não, porque meu cântico é sagrado. O teu cântico não é sagrado. O teu coração é sagrado quando está quebrantado diante de Deus. Deus não se deixa levar e Deus não fica admirado, influenciado pelas nossas palavras. Já houve quem dissesse que nem Deus e nem o diabo se perturbam com palavras. Por que eu falo Deus e o diabo? Porque ambos não estão ali sendo influenciados por aquilo que a gente fala. Quem tem boca fala o que quer. Deus, Ele quer ver um coração rendido, um espírito totalmente compungido. Deus quer ver arrependimento, mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de comportamento. Por isso que o sentimento que houve em Jesus começa com despojar, com se esvaziar. Diz a Bíblia que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Pense comigo isso aqui agora. Se o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, o que ocorreu há 2000 anos atrás ali no Gólgota? Ali fora de Jerusalém, na Palestina, quando o Cordeiro derramou o seu sangue ali, o que ocorreu ali? Não foi a morte física, sim ou não? Não foi a manifestação daquilo que já havia ocorrido no passado? O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, é um princípio de Deus. Quando o sangue pingou na terra,
estava ali a materialização daquilo que já ocorreu no coração do próprio Deus, de estabelecer um princípio, uma maneira de proceder, uma maneira de caminhar, uma maneira de correr. Deus, ele estabeleceu o princípio. A norma, os critérios da vida cristã, Deus já estabeleceu. Não cabe a nós ficarmos inventando maneira de servir a Deus. Precisamos incorporar o sentimento de que Deus realiza em nós todas as coisas. Ele efetua em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. É o texto que está aqui, em Filipenses capítulo 2, no versículo 13. É Deus que realiza em nós. Então dizer que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo é justamente o não ser. A proposta do não ser, dos deixar a glória e se esvaziar, já estava concretizada e realizada no coração de Deus desde sempre. Como é que foi a queda de Satanás? Ele não era Deus, ele era criatura e julgou ser criador, julgou ser Deus, e julgou por usurpação o direito de ser igual a Deus. Ele erra o alvo, ele peca, comete hamartia. E qual é o sentimento contrário? Eu sou Deus, eu sou o Criador, eu sou o Verbo que criou todas as coisas, eu sou a autoridade máxima do universo, eu sou o soberano de todas as coisas. No entanto, eu vou deixar a glória, vou deixar de ser por um momento e vou descer e vou dar uma lição de vida para essas pessoas. A morte que ocorreu na eternidade passada é o não ser. Você quer ser? Você deseja ser? Ser o que, pastor? Ser admirado? Você deseja ser honrado? Você deseja ser elogiado? Bem tratado? Bem quisto? Você deseja ser uma pessoa de presença, de status? Você pretende ser aquilo que você é? Você pretende fazer com que o teu ego prevaleça diante de Deus, da sua palavra? Isso é ser. É deixar que o ego tome de conta, que os nossos desejos carnais tomem de conta da dianteira da nossa vida. É por isso que a vida cristã, que guardar as obras de Cristo, ter o mesmo sentimento que houve em Jesus, consiste em um esvaziamento de si mesmo. Nós precisamos nos esvaziar, as esposas precisam se esvaziar, os maridos precisam se esvaziar, os filhos precisam se esvaziar. Muito cheios, estão muito cheios, cheio do ego, cheio do eu sou, cheio do eu posso, é o meu, é a minha casa, são os meus filhos, é o meu dinheiro, é o meu cartão. Não mexa no meu cartão. Use o teu cartão. Cuide da tua vida, deixa a minha vida. O homem é isso aqui, o homem caído. Aí precisamos nos esvaziar, nos humilhar. O texto diz aqui, ó. A si mesmo se humilhou, versículo 8. Se humilhar não é ter uma aparência simples, como aquele que veste uma roupa amarrotada. O irmão está com a roupa amarrotada e os irmãos falam, como aquele irmão é humilde. Não, não é humildade isso aí não, isso é falta do ferro para passar, né? O irmão, ele não escova os dentes. Ele é humilde. O irmão com o cabelo todo mal arrumado. O irmão todo mal arrumado, ele é humilde. Não, essas coisas são outras coisas. É falta de outras coisas, não é humildade. Porque a humildade, ela não está na aparência. Não é a aparência exterior que prova a humildade de ninguém. Você pode estar usando uma roupa boa, de marca, e ser humilde de coração. E o mendigo que está caído ali no chão, pedindo esmola, ele pode ser arrogante de alma. Ele é desprovido de dinheiro e é provido, abastado de arrogância humana. Ele está dependendo dos outros, está sendo arrogante. Enquanto que aquele outro que é provido de dinheiro, de valores, de coisas, ele é quebrantado de alma. Ele é vazio, ele é um vaso vazio de si mesmo, mas é um vaso cheio de Deus. Porque quanto mais nos esvaziamos de nós mesmos,
somos enchidos de Deus. Alguém consegue encher um pote de arroz, um pote cheio de arroz, consegue encher de feijão, colocar feijão dentro dele? Como que vai colocar se ele está até a tampa de arroz? Tira o arroz e coloca o feijão. Assim também é a vida espiritual. Como está o nosso coração? Como está a nossa alma? Como mãe, como pai, como esposa, como esposo, como filho, como vizinho, como cidadão, como servos de Deus. Correr a carreira olhando firmemente para Cristo é não tirar o olhar, o foco de Cristo, e se inspirar nele, e observar o viver de Cristo, e ir até Cristo para ganhar de Cristo, ser achado em Cristo, contemplar a face de Cristo, para que possamos ser transformados de glória em glória. Precisamos ter esse sentimento de observar a nossa vida. Para de observar a vida do outro e começa a observar o teu coração. Para de julgar os outros, de medir os outros e começa a medir o teu próprio coração. Esse é o procedimento. Enquanto estamos olhando para os outros e falando dos outros e medindo os outros, julgando o outro, esquecemos de nós mesmos. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Olha para aquele que corre com todo o empenho, com toda a dedicação, com toda a concentração, disciplina, foco, meta. Olha para ele, corra de tal maneira, para que você alcance o prêmio. Precisamos olhar com foco, com objetivo, para a vida espiritual. Todo atleta, versículo 25, em tudo se domina. Você tem dominado o teu coração? Ou o teu coração tem dominado você? Todo atleta em tudo se domina. Aqueles que correm no estádio lá, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, para alcançarmos uma coroa incorruptível. Aí Paulo diz, assim corro também eu. Paulo também corria. Assim corro também eu, não sem meta. Qual é a tua meta? Você já perguntou para você qual é a tua meta? Aonde você quer chegar com vida cristã? Aonde você deseja chegar com essa história de crente, de cristão? Qual é a sua meta? Paulo diz, assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, você está lutando? Não como que desferindo golpes no ar. Paulo corria, não sem meta, não como aquele que luta desferindo golpes no ar. Não está dando soco no vento. E ele está dando soco aonde, pastor? Olha o versículo seguinte. Mas esmurro o meu próprio corpo. Quem está entendendo, diga amém. Ele lutava e corria, não como que fica um bom doido, dando golpes no ar assim, e lutando contra o vento, não. Ele esmurrava o seu próprio corpo, ele tratava com o seu coração, ele tratava consigo mesmo. Olha a maneira de correr. Olha como que se guarda as obras de Cristo. Olha como que se tem o mesmo sentimento que houve em Jesus. Tratar com o próprio coração, observar o coração, saber o que está lá dentro. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Mas para quê? Para que toda essa violência contra si mesmo, Paulo? Contra si mesmo. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Existe uma aprovação. Existirá uma aprovação e existirá uma reprovação. Jesus virá. É real. É verdade. Não é mentira, não é uma lenda inventada, contada, passada de pai para filho. Não é um mito, uma mitologia, não. Jesus virá. E logo, logo todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. E diz a Bíblia que cada um vai receber segundo o bem ou o mal que tiver feito nesta vida humana. Que tiver feito. Vamos responder sobre as nossas escolhas. Portanto, queridos, vocês que estão aqui presentes, os irmãos que estão em casa assistindo, né? Vamos tomar com firmeza. Vamos receber esta palavra e vamos nos apegar a ela com mais firmeza ainda.
observando com critério, com atenção, fazendo a devida leitura da nossa vida. Nós precisamos ter a capacidade, ou adquirimos a capacidade de ler a nossa vida, de interpretar o nosso viver. Como você está vivendo, como está conversando, como está lidando, como está se relacionando com as pessoas, como você está vivendo como cidadão, como um ser humano, como um servo de Deus. Qual é o nosso objetivo, qual é o nosso alvo? Porque a vez de correr é nossa. Os patriarcas correram e passaram o bastão para Israel. Israel também correu, mas muitos falharam, muitos, poucos venceram Israel. E aí agora Israel passou o tempo deles, passou para Cristo. E Jesus correu e entregou para a igreja. Ele disse: minha amada, corra a carreira, corra com perseverança, não desista, não pare, olhe firmemente para mim, se inspire em mim, guarde até o fim as minhas obras, tenha o mesmo sentimento que houve em mim, para que naquele grande dia vocês possam se alegrar, exultando com uma alegria indizível e cheia de glória. Vale a pena correr a carreira. Eu encorajo vocês a correrem essa carreira. Vamos correr, amém? Vamos correr, sim ou não? Corra a carreira. Vai ter dificuldade? Vai. O final da corrida São Silvestre é uma subida. Eles passam 12, 13 quilômetros correndo em uma pista plana. Aí o finalzinho é uma subida. Na hora que eles estão todos exaustos, cansados, já não aguenta mais nada, tem uma subida que é para provar o valor, a disciplina, o coração do corredor, do irmão, da irmã. E nós estamos vivendo esta subida. A parte mais difícil da corrida é agora. Porque a pressão, ela vem de todos os lados. É pressão do mundo, é pressão social, é pressão financeira, é pressão no trânsito, é pressão familiar, é pressão espiritual, é pressão pessoal. As pressões que nós temos, cada um tem a sua. Mas vamos vencer em nome de Jesus, amém? Porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.